todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês no dia 11 de agosto, que é o Dia do Estudante. E nós vamos aqui. Olha aí a minha felicidade, porque estou trabalhando com vocês no dia de hoje. Vocês estão me vendo aí? Sim? Tem que Sim. responder com fala. Sim. Beleza. Maravilha. Então, queridos, tá aí, Natan, ó, nosso PFC, certo? Só que ao contrário do que nós podemos imaginar, o PFC daqui não é o Premier Futebol Clube, mas o princípio fundamental da contagem. Tá? Maravilha. Gente, pelo princípio fundamental da contagem, o que é que nós sabemos? Tá? Nós sabemos que ele vai ser uma simplificação, um raciocínio, na verdade, um raciocínio matemático, da árvore de possibilidade. O que é a árvore de possibilidade? É aquele diagrama onde nós colocamos todas as possíveis situações de um evento acontecer. Nós vamos lembrar, deixa eu só pegar aqui a canetinha, tá? Nós vamos lembrar, por exemplo, quando eu estiver trabalhando com a conjunção ou, tá? Ela vai me dar a ideia de soma. Quando eu estiver trabalhando com a conjunção e, ela vai me dar a ideia de multiplicação. Tranquilo? Então, o evento ele pode acontecer com ou sem repetição. Vejamos os exemplos, tá? Uma fábrica de móveis tem 10 desenhos para mesas e 4 desenhos para cadeiras. Quanto pares de desenho de mesa e cadeira a fábrica tem disponível? Gente, preste atenção. Quando eu falar de quantos pares de desenho, você vai lembrar o seguinte, ó. Olha a minha caneta situada aqui, ó, no pontinho vermelho, entre a questão 1 e a questão 2, tá? Aqui, ó. Ele está falando para mim de desenho de quê? Desenho de mesas, mesa e cadeira. Preste atenção, mesa e cadeira. O meu I, gente, olha aqui embaixo no cantinho também, ó. Meu I, ele vai significar, tá? Multiplicação, vai significar vezes. Então, o que é que eu vou ter? Eu tenho quantos desenhos para mesa? Eu tenho 10 desenhos para mesa e tenho 4 desenhos para cadeira. Quantas mesas eu posso ter? 10, tá? E, lembrando o I é vezes. Quantos desenhos de cadeira eu tenho? 4, tá? Então, eu vou ter aqui, não era para fazer isso aqui agora, não. É o seguinte, ó. Eu tenho 4 desenhos para cadeira. A questão é, 10 vezes 4 igual a quanto? Igual a 40. Tá aqui ele, ó. Tá? Eu tenho 4 desenhos de cadeira, eu tenho 10 desenhos de mesa, 4 vezes 10 igual a 40. O meu raciocínio aqui, ó. A pergunta é, há dúvida, gente, aqui? Tem dúvida? Tem? Não, professor. Não, né? Pode seguir, né? Gente, com o mesmo raciocínio, nós vamos lembrar o seguinte, ó. Pedro tem 5 camisas. Branca, amarela, verde, azul e vermelha. E 3 calças. Preta, cinza e marrom. De quantas maneiras diferentes ele poderá se vestir usando o quê? Usando uma calça e uma camisa. Mesma coisa. Eu vou pegar o quê? Vou fazer com que o Pedro se vista com calça. Lembra que o I é vezes e camisa. Quantas calças tem o Pedro? O Pedro tem 5. Então, ele vai usar qualquer uma das 5 calças. Quantas camisas
Eu sou abestado, né? Quantas camisas, tá? Tem o Pedro? 5. Quantas calças ele tem? 3, tá? Então, ele vai usar calça e camisa, não é isso? O indivíduo se arrumar, é lógico que eu não estou falando de outras peças que a pessoa pode pôr. Por exemplo, no caso do homem, o homem pode pôr uma cueca, pode pôr um sapato, pode pôr uma meia, pode pôr, se quiser, pode pôr uma luva, mas eu estou falando de calça e camisa apenas. Então, no meu raciocínio vai ficar a quantidade de calças que ele vai ter, que no caso é 3, a quantidade de camisa que ele vai ter, eu vou apagar esse negócio aqui, que é para não atrapalhar o raciocínio de você, tá? Então, vamos lá. Ó. O que é que eu vou ter agora? Colocando o que é certo no lugar certo. Ó, 5 camisas. Então, eu posso colocar camisa, são 5. Tá? Quantas calças o Pedro tem? 3. O que significa dizer isso? Que ele pode se arrumar, já que ele vai usar camisa, calça e camisa, 5 vezes 3 é igual a quanto? 15. Não é isso? Então, preste atenção. Ele pode se vestir de quantas maneiras, gente? Ele pode se vestir de 15 maneiras. Aqui, ó. Ele pode se vestir de 15 maneiras diferentes, usando qualquer uma das 3 calças ou qualquer uma das 5 camisas. Meus amores, me diga se vocês têm problema com o raciocínio dessa questão. Não, Não, tranquilo. Tá tranquilo, né? Maravilha. sim. Lança-se uma moeda 4 vezes consecutiva. Marcos Paulo, a pergunta mais difícil eu deixei para você. Marcos Paulo. Diga. Muito bem, Marcos Paulo. Estava esperando você dizer diga, que eu já ia dizer a pergunta. Ah, tá. A mais difícil, a mais complicada, a mais ordinária, a mais difícil, a mais miserável de todas as perguntas de matemática. A completamente difícil. Marcos Paulo, quantas faces tem uma moeda? 2. Olha aí, como tu sabe, o caboclo sabia desse Marcos Paulo. Quando eu crescer, quer ser igual a você, tá? Meu príncipe, então vamos lá. Uma moeda tem quantas faces? 2. Na hora que eu lanço, ó, eu vou lançar a moeda quantas vezes? 4. 4, certo? Presta atenção, olha aqui, gente. O que, é que eu estou fazendo? Ó? Entre a questão 3 e a questão 4, ó. Eu vou lançar a moeda uma vez, certo? E o que é o I? A multiplicação, né? E vou lançar a moeda uma segunda vez. E vou ligar uma moeda a terceira vez. E vou lançar a moeda uma quarta vez. Certo? Olha o que ele está dizendo para mim. Ó. Lança uma moeda quanto? 4 vezes. Consecutivo. Marcos Paulo, quando eu lanço a moeda, qual é a face que vai aparecer para mim? Depende, é o cara ou coroa. Ô, garoto, para saber das coisas exatamente, a resposta é exatamente essa. Preste atenção, foi o que o Marcos Paulo disse para mim? Depende. Ou o cara ou o coroa. Olha o ou, gente, aqui embaixo, ó. O ou significa o quê? Mais. Eu tenho uma face cara, uma face coroa. 1 mais 1, 2. Ou seja, dá para aparecer para mim no primeiro lançamento qualquer uma das duas. Confere? Não é isso? No segundo lançamento, quem é que pode aparecer para mim? Ora, eu lanço a moeda, pode aparecer para mim qualquer uma das duas faces. E no terceiro lançamento, 2 faces. E no quarto lançamento, também 2 faces. Por quê? Porque se eu tenho um cara, tenho um coroa, ou dá cara, ou dá coroa. Ou o cara, uma face, ou coroa, a outra face. Tá? Então eu tenho o quê? Nas 4 vezes que eu lanço a moeda, para cada um, para o primeiro e ao segundo lançamento, ó, e o terceiro lançamento, vezes, e o quarto lançamento, vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16.
Confere. Então, lança-se uma moeda 4 vezes consecutivas. Quantas sequências de resultados são possíveis? Gente, perceba o que eu raciocinei aqui, tá? Eu tenho aqui, ó. Confere? Tá claro, né, para vocês? Tá. Então, seguindo. 8 caminhos conduzem ao cume de uma montanha. Quantos modos uma pessoa dispõe para subir e descer usando um caminho diferente? Queridos, lembra daquela história de entrar e sair da sala? Que eu falei para vocês Sim. na aula passada? Tá? Na Sim. verdade, eu estou trocando apenas a sala pela montanha. Ó, a pergunta fica: quantos modos uma pessoa dispõe para subir e descer? Gente, subir, a pessoa sobe e a pessoa desce, né? A pessoa vai subir e a pessoa vai descer. Queridos, tem quantos modos? Tem quantos caminhos? 8. Confere? Então, se a pessoa vai primeiro subir, ela tem quantas possibilidades? 8. As 8. Vocês concordam comigo? Sim. Beleza. E aí a questão é, vai descer usando caminhos diferentes, tá? Se ela tinha, quando ela olhou para a montanha, ela viu 8 caminhos. Então ela tinha 8 possibilidades. Lá de cima da montanha ela vai descer, ela vai ver os 8 caminhos? Vai. Só que ela resolveu que ela não vai descer pelo caminho que ela subiu, tá? Então ela tem quantas possibilidades? Apenas 7, certo? Aí eu sei que 8 e significa vezes, 8 vezes 7 é igual a quanto? 56. Confere. Ó, eu tenho 8 vezes 7 igual a 56. Pergunta-se, maravilha? Pode seguir? Maravilha. Tá maravilha, tá? Beleza, belezinha. Meu querido Marcos Paulo, quando colocou as questões para mim, eu acho que ele não tinha dito, ele disse que não, eu não tinha passado, acho que era 9 a 10, era 7 a 10, coisa assim, tá? Mas aí eu estava vendo que eu segui a orientação do Marcos Paulo, mas realmente eu acrescentei uma das questões, acho que é a 9, tá? Eu acho que eu acrescentei 2 questões, Marcos Paulo, em relação ao que você enviou para mim, tá? Porque eu achei necessário que nós trabalhássemos também com ela. Considere os algarismos 1, 3 e 5. Gente, vamos ter cuidado, cuidadíssimo, tá? Eu já disse para vocês que uma coisa é número e a outra coisa é algarismo, tá? E qual é a diferença entre número e algarismo? Por exemplo, tá? Por exemplo, eu vou falar com algarismo, de algarismo quando eu falo de 0 a 9, tá? E vou falar de número quando eu fizer a combinação entre os algarismos para representar uma quantidade. Por exemplo, o algarismo 1 sozinho representa o número 1, o 3 representa o número 3, o 5 representa o número 5, mas se eu juntar o 5 com o 1, já vai dar o número 51. O 1 com o 5, nesta ordem, vai dar o 15, e assim por diante, tá? Então, a questão é, quantos números de 3 algarismos? Gente, cuidado, cuidadíssimo com essa informação. Quantos números de 3 algarismos distintos? O que significa isso? Que não vai haver repetição. É possível formar com esses algarismos. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Aquela história. Se eu precisar, depois eu apago, tá? Se eu precisar do espaço. Mas veja aqui, ó.
o item A dessa questão 7. Por que eu vou fazer aqui embaixo? Para não atrapalhar o que foi digitado e que nós vamos colocar aqui daqui a pouquinho. Certo? Olha aqui, ó. Vamos imaginar assim. Eu vou formar número de 3 algarismos. Então, eu tenho primeiro algarismo, I, que é multiplicação, segundo algarismo, I, que é multiplicação, terceiro algarismo. Confere? Belezinha? Eu tenho quantos algarismos? O 1, o 3 e o 5. Gente, se eu tenho o 1, o 3 e o 5, olha o que eu coloquei no retângulo vermelho aqui em cima, tá? Ó, o 1, o 3 e o 5. 1, 2, eu tenho 3 algarismos. Se eu tenho 3 algarismos, eu tenho obrigatoriamente 3 possibilidades aqui. Certo? Concorda comigo? Que 3 é esse? É esse algarismo 3 aqui? Não, bebê. Esse 3 que eu escrevi aqui de canetinha vermelha, tá? É a quantidade de algarismo que eu tenho, ó. O 1, o 3 e o 5. São quantos? São 3. Beleza. Mas eu vou formar número de 3 algarismos distintos. Ora, se é de algarismo distinto, significa de algarismos diferentes. Eu já disse para vocês que uma coisa é possibilidade, preste atenção. Eu tenho 1, eu tenho 3 e eu tenho o 5. Para não fazer confusão, vamos imaginar, lembrando que uma coisa é possibilidade e a outra é realidade. Vamos supor que eu tenho usado o 5. Se eu tenho usado o 5, sobrou quem? O 1 e o 3. Sobrou quem? Olha para cá, ó. O 1 e o 3. São quantos algarismos? São 2. Beleza. Vamos supor que eu tenha usado 1. Então só me resta o 3. Ou seja, bem, no último casozinho aqui, eu só posso escrever o algarismo 3. Eu tenho quantos algarismos 3? Na verdade, somente 1. Tá? Então, o que eu tenho aqui? 3 vezes 2 vezes 1. Tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Gente, cuidado. Meu Deus, que coisa horrorosa. Né? Mas tudo bem. Eu tenho quantas... Gente, usando o 1, o 3 e o 5, eu vou fazer quantos? 6 números onde nós não vamos repetir algarismo, ou seja, 6 números de algarismos distintos, tá? Então, está aqui o item A, 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Raciocínio do item A. Desce na seta, beleza? A pergunta é, está claro? Tá sim. Tá, né? Maravilha. No item B, gente, a mesma coisa, só que é diferente, tá? Quantos números de 3 algarismos, eu já disse para vocês, que quando eu falar de números de algarismos, sem usar a palavra distintos, tá? Ó, número de 3 algarismos. Eu vou formar números onde são possíveis as repetições, tá? Ou seja, eu vou ter o 1, o 3 e o 5, o 1, o 3 e o 5. O primeiro algarismo e o segundo algarismo e o terceiro algarismo. Confere? Eu tenho quantas possibilidades? Qualquer um dos 3 algarismos. Confere? E aqui vai ser 2 vezes 1? Vai não, né? Não vou poder repetir? Se eu usei aqui, por exemplo, o 3, o 5 e o 1, tá? Eu tenho 3 possibilidades. O que eu posso usar aqui? O 1, o 3 e o 5. Confere? Ou seja, eu tenho 3 possibilidades. E aqui quem é que eu posso usar? Eu posso usar o 1, eu posso usar o 3, eu posso usar o 5. Beleza? Eu tenho quantas possibilidades? Exatamente 3. A pergunta é, Anabelle, a coisa mais difícil, a pergunta mais complicada eu guardei para você.
3 8. vezes 3. 9. O bicho é pra saber de matemática, rapaz. Quando eu crescer, quer ser igual a você, tá? 3 vezes 3 é 9. Geilma, Oi. amor de minha vida. Quanto é 9 vezes 3? 27. Meu Deus do céu, tu tem certeza? Tem. Caraca, geral para saber matemática, né? Então, gente, quantos números de 3 algarismos distintos eu formo? 6, né? E quantos números de 3 algarismos eu formo? 27. Belezinha? Pode seguir? Pode. Então, vamos lá. 8 cavalos disputam uma corrida. Gente, esse é tão sem vergonha. No ano passado, sabe o que o professor de matemática de vocês fez? Ditou essa questão para os meninos do segundo ano, dizendo assim: 8 estudantes disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Meus amores, então vamos lá. 8 cavalos. Quantos os lugares, hein? Olha aqui o raciocínio, ó. O primeiro, tá? E, que é multiplicação. O segundo e o terceiro. Confere. Gente, no primeiro lugar, a pergunta é: cadê meu amigo Natan? Natan? Diga que eu tô lhe escutando. Pronto, meu querido. Natan, lembra quando nós conversamos, eu explicando esta matéria? Não sei se foi para você, na verdade, agora me confundi. Não sei se foi para você, se foi para o Iago, né? Que eu perguntei se o São Paulo tinha condição de ser campeão brasileiro esse ano. Foi para você? Tem mais cara de ser pergunta pro Alisson. Para o Alisson, né? Então, olha aqui, ó, tá? Então, assim, o São Paulo tem condição de ser campeão brasileiro esse ano? Tem. Quem não tem condição de ser campeão brasileiro esse ano é a Chapecoense, que não está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A. Certo? É aquela história. Quem é que tem condição de ser campeão brasileiro esse ano? Qualquer um dos 20 clubes que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Não é isso? Assim como, por exemplo, o Flamengo, que hoje, não que eu goste, né? Mas é verdade, tem que ser dito, né? Assim, o Flamengo, que é o melhor clube brasileiro hoje, né? Mais inteiro, mais completo, tem melhor elenco, tá? Assim, não há a hipótese de o Flamengo ser campeão da Série B. Por quê? Porque não está disputando a Série B, tá? Assim, se eu tenho 20 clubes jogando a Série A, qualquer um dos 20 clubes, até o Vasco, né? Pode ser campeão da Série A. Pode. Se ele vai ser é outra conversa. Uma coisa é a possibilidade e a outra é a realidade. Certo? Então, assim, com esse mesmo raciocínio, você tem aqui 8 cavalos disputando uma corrida. Então, quem é que pode ficar em primeiro lugar? Gente, quem pode ficar no primeiro lugar? Qualquer um dos 8. Confere. Sim? Sim. Beleza. Se você tem qualquer um dos 8 podendo ficar em primeiro lugar, a questão é, Marcos Paulo, pensa comigo, tá? Ó, qualquer um dos 8 pode tirar o primeiro lugar? Pode. Só tem um aqui, ó. Só tem um. Dos 8, só tem um que não pode ficar em segundo lugar. Quem é? 7 cavalos. Pronto. Só tem um, né? Que não pode ficar em segundo lugar. Ou seja, vai me sobrar 7. Certo? O detalhe é o seguinte. Por que é que tem um que não pode ficar em segundo lugar? Porque já ficou em primeiro, né? Não é isso? Uhum. Vocês estão me entendendo? Sim. Maravilha. Ó. Gente, qualquer um dos 8 pode ficar em primeiro? Pode? Pode. Tranquilo, sem problema. Tá? Só tem um detalhe. Tem um daqui que não pode ficar em segundo. Quem é? Ficou em primeiro.
Se tem um que não pode ficar em segundo, o Marcos Paulo até adiantou a resposta para mim. Em segundo, qualquer um dos 7. E para o terceiro lugar, tem 2 cavalos que não podem ficar aqui. Não é isso? Por quê? Porque se eu tenho 2, é porque ou um ficou em primeiro ou ficou em segundo. Ou um ficou em segundo ou ficou no primeiro. Ou seja, quem ficou em primeiro lugar e quem ficou em segundo lugar não contam. Tá? Então, vou ter 8 vezes 7 é 56. 56 vezes 6, Anabelle. Vai dar quanto? 336. Repita. O total dá 336. Que é o 56 vezes 6, não é isso? 300 e quanto, você disse? E 36. 336. Você está certa disso? Olha, Anabelle, cara, igual a marceneira. Lembra da marceneira? Chama minha mãe, Kathleen. Tá? 336. Maravilha? Para responder um certo questionário, deve-se preencher o cartão apresentado a seguir, com uma só resposta de cada questão. Amores, o cartãozinho aqui tem quantas perguntas? 5. Tem 5 perguntas. Cada uma delas, presta atenção, ou resposta ou é sim ou é não. Eu tenho quantas opções? 2. 2, tá? Não é para marcar 2 não, né? Lembrando, ó, onde só uma resposta, né, para cada questão, tá? Eu vou marcar aqui, na verdade, só para raciocinar juntamente com vocês, ó. Gente, na primeira questão, conte comigo, ó. 1, 2. Na primeira questão tem 2 possibilidades, confere? Ou é sim, ou é não. Certo? Na segunda questão, ó, preste atenção, a minha prova é uma provinha de 5 questões, tá? Tem a primeira e multiplicação, tem a segunda e tem a terceira questão e tem a quarta questão e tem a quinta questão, certo? Na primeira questão, eu respondo ou sim ou não, tá? Segunda questão, ou eu respondo sim ou eu respondo não. Eu tenho quantas opções? 2. E terceira questão, ou eu respondo sim ou eu respondo não. Eu tenho quantas opções? 2. Na quarta questão, eu tenho quantas opções? Também eu tenho 2. Tá? Ou sim ou não. Certo? E na quinta questão, eu tenho quantas opções? 2. Ou eu respondo sim, ou eu respondo não. Quantas opções? 2. Queridos, presta atenção. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. E 16 vezes 2 é quanto? Eu acho que é 32. Beleza? Então, vamos lá. Questão 9. Para responder a um certo questionário, deve-se preencher o cartão apresentado a seguir com uma só resposta para cada questão. Há quantas maneiras distintas? Aí, a gente tem que ter cuidado com essa informação para responder a esse questionário. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Há 32 maneiras distintas de se responder a este questionário.
Tranquilinho, meus queridos? Sim, tranquilo. Posso seguir? Pode. Gente, eu sou fã dessa questão 10. Um trem de passageiro é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos. Maravilha. Queridos, preste atenção. Deixa eu só ver aqui uma coisa, que eu coloquei as respostas. Beleza. Então dá para eu escrever bem aqui em cima, por exemplo. Tá? Um trem de passageiro é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos. E desses, um é o vagão restaurante. Sabe-se que a locomotiva deve ir à frente da composição e que o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva. Gente, vamos fazer aqui um raciocíniozinho bem simples, tá? Eu tenho um trem de passageiro, tá? Ó, quem é que puxa todo o trem? A locomotiva. Certo? Beleza? Aí eu tenho a locomotiva, que é uma, né? É a máquina que puxa o trem, todinho, né? E eu tenho 6 vagões diferentes, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não tem 6 vagões? Tá aqui ele, ó. Tem 6 vagões distintos. 6 vagões diferentes. Certo? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho uma locomotiva. Quem é que vem na frente puxando todo mundo? Gente, só existe uma possibilidade. Que é a nossa querida salve locomotiva. Depois da locomotiva, quem é que pode vir? Gente, eu tenho 6 vagões, ó. O vagão restaurante, certo? O vagão A, o vagão B, o vagão C, o vagão D, o vagão E. Certo? Porque eu fiz. Eu peguei os 6 vagões, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o restaurante 6. Certo? Depois da locomotiva, quem é que pode vir? Eu posso colocar o restaurante depois da locomotiva? Posso? Segundo problema? Não, pode não. Não. O problema foi claro, tá? Sabendo que a locomotiva devia ir à frente da composição e que o vagão restaurante não poderá ser colocado imediatamente após a locomotiva, tá? Ou seja, eu não vou contar com o R. Vou contar com quem? Com o A, o B, o C, o D e o E. São quantos vagões aqui? 5. Maravilha. Beleza. Aí vamos fazer o seguinte. Suponha, em homenagem ao professor lindo e gostoso de vocês, que bem aqui tenha ficado o vagão E. Então, eu não conto mais com E. Confere. Eu posso contar com quem? Com o D, C, D, A e até mesmo com o restaurante. Confere. Conte comigo, ó. 1, o restaurante. 2, o A. 3, o B. 4, 6, 5, o D. Eu tenho quantas possibilidades? 5. 5. Perfeitamente. Dessas 5 possibilidades, vamos imaginar que eu tenho usado uma delas. Ou seja, sobram para mim, por exemplo, o restaurante, o A, o C e o D. São quantas? 4. Perfeitamente. Dessas 4 possibilidades, sobram para mim quem? 3 possibilidades. Eu usei uma delas. Qual delas? Qualquer uma. Tá? Então, por exemplo, aqui no meu caso, faz de conta que eu tenho
feito a opção pelo restaurante, né? Sobram para mim A, C e D. Sobram para mim 3 possibilidades. Das 3 possibilidades, eu usei uma delas e ficou quantas? Ficou 2. Das 2 possibilidades, por exemplo, eu só vou ter agora por último quem? D, que é uma única possibilidade. Confere. Gente, 5 vezes 5, 25. 25 multiplicado por 4 é 100. 100 vezes 3 é 300. 300 vezes 2 é 600. 600 vezes 1 é igual a 600. Eu acho que eu fiz a multiplicação certa. Tá? Então, um trem de passageiro é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos. E desses, um é vagão-restaurante, sabendo que a locomotiva devia à frente da composição e que o vagão-restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva, de quantos modos diferentes é possível montar essa composição? Aí vocês têm aqui a respostazinha trabalhada, né? Aqui eu fiz meio que de forma artesanal, tá? Para poder explicar a respostazinha trabalhada. Aqui. Maravilha? Na eleição de uma escola, há 3 candidatos a presidentes, 5 a vice-presidente, 6 a secretário e 7 a tesoureiro. Gente, mesmo raciocínio da questão anterior, tá? O que é que nós vamos ter aqui, ó? O presidente, certo? São quantos candidatos a presidente? 3. 3. Existem 5 candidatos a vice-presidente. São quantos candidatos a vice-presidente? 5. Confere? Existem 6 candidatos a secretários. Gente, a secretários, quantos candidatos? 6. Certo? E 7 a tesoureiro. Gente, 7 candidatos a tesoureiro. Como é que eu tenho, então? 3 vezes 5 é 15, tá? 3 vezes 5, 15. Confere, né? 15 vezes 6 é igual a 90. 90 vezes 7 igual a quanto? 630. Eu acho que é isso. Espero que eu não tenha escrito onde eu deixei as respostas caírem. Olha como é que eu estou sabendo. Gente, eu sou abestado, né? 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 6 é 90. 90 vezes 7 é 630. Por que é que eu coloquei 32? Só Deus sabe. Tá? Quanto é aqui? 630. E para eu terminar, né? No sistema de numeração decimal, quanto de 3 algarismos são formados? Gente, cuidado. Número de 3 algarismos. Item A, com repetição e sem repetição. Tá? Com repetição, lembrando, sistema decimal é formado com os algarismos de 0 a 9. Tá? De 0 a 9 são 10 algarismos. Tá? Por que eu estou começando com 9? Porque eu não começo com 0. Tá? Não começo com 0. Não existe número começado com 0. Tá? 9. Aí, na segunda casa decimal, eu tenho 10 que eu posso começar com 0. Na terceira, 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 9, 900. E se for com repetição? Com repetição, eu tenho 9, porque eu não começo com 0. Aí eu volto a ter 9 possibilidades. Por quê? Porque eu já conto com 0 e não conto com o primeiro. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 8, 648. Ok?
Não está animado aqui. Só um instantinho. Deixa eu receber esse povo, que é já que eu libero todo mundo. Eu quero só lembrar a professora Ivone, que está gravando. Eu peço para todo mundo ficar com essa câmera desligada por enquanto, tá? Eu devo desligar a câmera, é isso? Só se você quiser. Os meninos é porque são menores. Ah, Eu vou pedir aos alunos do segundo ano que nenhum saia da sala, tá?